O Lula, eu acho que foi hoje, falou, meu, Forças Armadas não é pra isso, eu não vou mandar Forças Armadas lá. Aí o governador deu, acho que não foi, se foi agora de manhã, falou, eu tô sozinho nessa. Aí o secretário de segurança do governo, da presidência falou que isso aí foi desordenado. Então, agora vai começar uma briga de foice? Vai começar. E aí, quando a gente olha. Vamos entender. O exército não é para isso. As nossas forças armadas não estão nem preparadas para uma guerra urbana. E digo mais: as nossas forças armadas, elas têm que cuidar, né, dessas nossas Fronteiras, fronteiras. tá. E, gente, a gente já tem um problema seríssimo. Porque olha o que entra, né? Droga, armas. Já não consegue cuidar das fronteiras. O inimigo seria um inimigo externo. Tá. Essa questão do inimigo interno, que está dentro das cidades, isso não é competência, eles não têm nem treinamento para isso. Tá. E aí, quando você vai olhar as nossas Forças Armadas, gente, aquilo é uma brincadeira. Você acha que a nossa polícia está desmantelada? O que é nossas Forças Armadas, Diego, é algo assustador. Vai lá, vai fazer aquele serviço obrigatório e depois, ó, existe, né, um trabalho, tipo assim, porque a gente fica com aquela ideia, né, do mariner, né, americano, que ele tem lá uma carreira. Aqui não é assim não, gente. Mas não é mesmo. O que a gente precisa é dar boas condições e boas estruturas para as nossas polícias, aí internas. Sejam elas Polícia Federal, Polícia Militar, a nossa Polícia Civil. Essas polícias precisam de estrutura. Mas a estrutura é treinamento, melhores condições de trabalho, melhores salários. Quando você olha, no caso do Gritzba, que foi aquela execução aqui no aeroporto de Guarulhos, aquilo, a maior tristeza que dá no nosso coração é saber que os executores eram todos policiais militares, não eram policiais militares que estavam afastados, eram da ativa. Como é que nós temos policiais militares da ativa a serviço do crime? Isso é muito preocupante. O que está acontecendo se eu não consigo reter essas pessoas para ficar aqui, né? Elas estão indo para outro lado. Por quê? Por dinheiro? Possivelmente. Quanto você ganha? Você olha quanto que o crime tem na mão. Não é tão difícil, né? Eu só preciso saber onde é teu ponto, de onde você vai, né? Onde é que eu te quebro. Sim. Ali, né? Então, para te trazer para outro lado. Tem pessoas que não vão aceitar, é verdade. Tem pessoas que por dinheiro nenhum no mundo vão aceitar. A gente vai encontrar pessoas que vão. E é só uma questão seguinte, quanto é o valor? Eu preciso descobrir. E aí quando você para olhar uma organização criminosa, eles são muito poderosos financeiramente. Muito poderosos. Eles têm um poder financeiro que é assim, é assustador. Então, quando você olha para tudo isso, a gente precisa, de novo, dar melhores condições, inclusive de valorização. Quando eu converso com vários policiais, né? Uma das maiores tristezas da polícia é escutar que a sociedade não valoriza o trabalho deles. E para mim isso é muito triste, porque se acontecer qualquer coisa com qualquer brasileiro, mesmo estrangeiro, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é ligar para a polícia. Você não gosta dela, mas você precisa dela. Então é o seguinte, a gente precisa mudar esse discurso, né? Porque é uma conversa já velha, ultrapassada. Eu preciso da polícia logo. Eu preciso também que ela efetue um trabalho de excelência. Mas se eu quero um trabalho de excelência, eu também preciso dar condições para ela. Então, assim, não tem reciclagem. Quando você descobre que um policial civil dá 6 tiros no ano, gente, é preocupante, hein? E tira no próprio bolso, né? Pra ir em stand, etc, pra treinarem, né? Sozinho. Se você quer algo além disso, aí você vai ter que pagar do seu bolso. Se você quer vamos dizer, né, uma arma de melhor qualidade, você vai ter que pagar do seu bolso. Sim, são muitos os problemas. Aí a gente vê a sociedade e fala, poxa, mas eu pago impostos, né? A gente paga impostos nórdicos, caríssimos. Passou de trilhão já. Mas nós não recebemos em serviço esses impostos que nós pagamos, porque tem um escoamento, né, de dinheiro em corrupção. Quando você olha, né, a conta de cartão de crédito, né, vamos dizer ali, do nosso executivo, aonde você tem lá Vinho Petrus. Gente, isso é um absurdo, né? Então, jantares, e não sei, tem isso aqui, a gente está falando de uma coisa pequenininha, tá, gente? Mas o pequeno já é agigantado. São valores estúpidos. E aí aquele policial tá ganhando aquilo. Aquele policial não tem treinamento, não tem reciclagem, não tem investimento nele. Sabe quando a gente vai vencer o crime? Nunca. Nunca. Esse crime nunca. Esse tipo de crime nunca. É muito difícil. Porque o dinheiro é desviado para outras coisas, né? Então, assim, quando, né, os políticos precisam, as emendas, corre aqui, faz uma PEC dali, agora é ir para eles. Hoje, a maior dor do brasileiro, de qualquer classe social, é a segurança. E o que eles fazem em relação a isso? Nada.
A gente tem muitos problemas, tem outros também. Tem na saúde, tem na educação. Mas a segurança é um problema de. E cada um dentro do seu quadrado. Um porque vive nessas áreas, né, de comunidade de alta vulnerabilidade. O outro porque não pode sair na rua com o celular segurando na mão. O outro, entendeu? Cada hora é um problema. Mas a gente vive um problema de segurança sistêmico. Na verdade, endêmico. Nada é feito. Então não adianta, sabe, criar que é uma coisa espetaculosa, né? Uma grande operação. Mas, de fato, e amanhã? E na semana seguinte? A gente já viu essas operações outras vezes. Aí você aumenta a letalidade. Isso está resolvendo? Absolutamente. Inclusive, tem um dado, vou passar para as pessoas aqui. Lógico. Antes da construção, né, dos presídios federais, e os nossos presídios federais são inspirados na Supermax americana. E o que é a Supermax americana? São presídios de segurança máxima para presos que não vão ter o benefício, né, nem de, vamos dizer, de fazer uma progressão de pena. Sim. Eles vão ficar ali em prisão perpétua ou corredor da morte. Então, são presos que realmente vão ficar esquecidos no sistema. Não são aqueles que voltarão ao convívio com a sociedade. A Supermax americana é inspirada nesse sistema. Quem está lá? É o Chapo, Unabomber, terrorista. São essas pessoas Só que os estão alta lá. periculosidade. Exatamente. Eles de lá não vão sair mais, gente. Essa é uma realidade. Aí nós construímos a Supermax aqui, a nossa Supermax, né, que são as nossas penitenciárias federais. Até a construção delas, nós tínhamos 4 facções criminosas no nosso país. Sabe quantas a gente tem hoje? Não. Chuta um número. 10. 88. Nossa, chutei longe. Pô, 10? Pô. Nós temos 88 facções criminosas. Caramba, muita coisa. O que isso mostra pra gente? Traz um dado bastante preocupante. Que o quê? Bom, eles queriam tirar a liderança, né, da ativa. De fato, eles tiraram. Eles estão ali, um sistema extremamente restrito, tudo que eles falam é gravado, qualquer conversa com familiar ou com advogado, e mesmo eles não têm contato físico, né, tem vidros blindados, assim. Mostrou pra gente o seguinte, que o próprio organismo se recompôs. Então, eu tirei 5, apareceram 10. E assim. Então, assim, o remédio se transformou em veneno. E quando a gente olha para o Estado não sabe como lidar mais com isso. Isso é uma realidade. E aí a gente tem uma guerra geográfica. São Paulo, a gente tem um pouco mais de tranquilidade. A gente não pode dizer tranquilidade, porque a gente só tem aqui uma grande organização criminosa. Então não existe uma briga geográfica, porque eles dominam tudo e é tudo deles. Aí você vai pegar o Rio, tem um monte. Então, uma está brigando pelo território A, outra pelo B, então, e é por isso que elas estão sempre em guerra, né? É uma guerra territorial. E aí foram expandindo. Aí, então tá, eu tenho um braço que está no Nordeste aqui, tem outro braço que está ali. E aqui algo que, né, os maiores estudiosos imaginavam, não, isso nunca vai acontecer, as organizações são inimigas. Em algumas localidades do nosso país, elas passaram a ser aliadas. De novo, isso é algo muito preocupante, porque eles entenderam que eles juntos, eles ficam muito mais fortes e agigantados e conseguem, né, lutar contra o sistema. E eles dizem que estão ali oprimindo eles. Na verdade, gente, são criminosos e não tem sistema de opressão, né? Eles vivem da ilegalidade. E eles não precisam, enquanto a nossa polícia, né, principalmente a polícia judiciária, que é a polícia civil, é altamente burocratizada, afurdada em burocracia, para eles trabalham na ilegalidade. Então, tá tudo certo. Assim, é uma guerra, é uma luta que é, assim, é uma balança que a gente está em desvantagem. Principalmente porque a gente tem uma omissão muito grande, né, de todos os poderes. A gente precisa parar para repensar o que a gente vai fazer, né, para mudar isso tudo. Eu não escuto em nenhum lugar, isso me dá muita angústia, a questão da prevenção. Como é que eu previno tudo isso? Tá todo mundo aqui, né? Não, isso aqui é que nem o paciente que está morrendo, a gente está tentando ressuscitar. Mas como é que eu faço para não deixar o paciente morrer? Não existe isso, ninguém para pensar, né? Porque, entende, não tem interesse. Sabe, essas coisas começam a me dar muita também angústia, porque a gente vê que o ano que vem a gente está entrando num ano, né, de eleições. Então, o quanto tudo isso é um show-off, né? Eu preciso mostrar que eu tenho força, que eu tenho poder. E aí, de novo, o problema está em todas as esferas, federais, estaduais, municipais.
em todos os lados, porque essa guerra de ideologias também só prejudica a nossa população. Sim. Né? Então, assim, eu vejo problemas em vários, né, lados, em várias ideias, e não vejo ninguém discutindo prevenção. Como é que a gente muda essa realidade? A gente tem um problema muito sério, Diego. O Brasil é um país de dimensão continental, um país agigantado. Dentro do Brasil nós temos vários Brasis, nós temos uma questão, sabe, a gente tem um problema muito grande, né, de diferenças sociais. A gente tem, é algo que é muito injusto, a gente também não dá condição de crescimento, a gente não retém os nossos jovens, os nossos talentos. É um país que não investe em ciência, é um país que não investe em tecnologia, é um país que não investe em cultura, é um país que, entende? Olha, a gente investe em quê? A gente não investe na sociedade. Entende assim, eles, quando você olha para Brasília, aquilo é um absurdo, né? A maior renda per capita do Brasil. Por quê, gente? Uma cidade que não produz nada? Nada. Mais que São Paulo. Tá tudo errado, né? A gente tem um problema, é grande, né? Uma máquina estatal super inchada. A gente tem muitos problemas. E quem realmente precisa, né, de melhores condições de trabalho, os nossos policiais, os nossos professores, né, os nossos médicos, o nosso sistema de saúde, a gente não tem nada disso. Quando você para pensar num país do tamanho do Brasil, vamos entrar na área de infraestrutura aqui. A gente não tem trem. Você pode conceber isso? Você vai para um país pequenininho, vai para Portugal, ou você vai para Itália. Tem trem, tem avião, tem barco, tem ferry, tem bondinho, tem o diabo que o carrega. A gente não tem nada. Então, assim, a gente não consegue nem desenvolver as áreas. E onde você não consegue desenvolver, você tem injustiças, né? Injustiças sociais. É muito grande o problema. Sabe? E aí as pessoas perguntam, mas gente, a gente paga tanto de imposto. Eu digo, pois é, cadê esse dinheiro? O que fazem com o nosso dinheiro? Não é? É sempre aquela caixa fechada, aquela coisa oculta. Ah, não, mas temos o portal da transparência. Temos. Você vai procurar ali um valor, que é sempre o maior valor de todos, que são de gastos extraordinários. É um buraco ali que a gente não entende muito bem que gastos são esses, não é? Mas é isso. Então, é muito triste ver tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro, digo de novo, não é só para o Rio de Janeiro, é para o Brasil inteiro. É muito preocupante.